Boa noite, nobres causídicos, sejam bem-vindos a mais uma live especial. Hoje nós vamos falar sobre a defesa de ponta a ponta no GCRIM. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que eu estou aqui sempre terça e quinta, às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Para você que não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista e tenho esse projeto aqui de levar conhecimento prático da área criminal para os advogados que anseiam iniciar na área, que já estão na área ali, querem dar um overview, querem atuar com segurança, querem entender o passo a passo para obter bons resultados no processo. E eu sempre lembro, bons resultados vão fazer com que vocês vençam processos e aí vai crescer sua imagem enquanto advogado, a sua autoridade. É isso que vai fazer você prosperar na advocacia. Então aqui eu passo sempre conhecimento prático, não é aquele conhecimento teórico que a faculdade e as pós-graduações vão te passar. Não tenho nada contra essas instituições de ensino, mas elas não te preparam para a vida real, para a prática. E aqui nas lives eu sempre preparo você para a prática. Então sejam muito bem-vindos à nossa tradicional live de terça e quinta. Sempre estou aqui às 20 horas e 7 minutos. Antes da gente iniciar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? Se você tá gostando desse vídeo, vai assistir, gostou da aula, também não esquece de deixar o like. Compartilha esse vídeo também com aquele seu amigo criminalista ou amiga criminalista que precisa entender ali o procedimento do GCRIM, que é o tema central da nossa aula de hoje, tá bom? Deixa no chat também o seu nome, a cidade de onde você fala, o estado, se é advogado, se não é, vamos fazer uma grande interação aqui entre nós na nossa live, tá? Bom, qual é o tema que eu separei para a gente debater na aula de hoje, para a gente falar? Procedimento do GCRIM. O que é o GCRIM? O GCRIM é o Juizado Especial Criminal. Nós temos várias demandas, vários processos que vão desembocar lá no GCRIM. E às vezes o advogado criminalista que vai fazer a defesa pode ficar perdido. Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Quando apresentar a defesa? Porque o procedimento do GCRIM é Lei 9.099, não é CPP. Que a RA é apresentada já no início do processo, depois a audiência de instrução, lá na sentença vai ver os benefícios, tem todo um regramento diferente lá da Lei 9.099. E hoje na live a gente vai discutir e debater exatamente esses ponto a pontos estratégicos. Eu vou explicar como vai prosseguir o processo para você ter bastante atenção em como fazer essa defesa, tá bom? Esse é o tema central da nossa aula de hoje, uma defesa de ponta a ponta lá no GCRIM, tá? Sem mais delongas, então, vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu colocar aqui na tela. Bom, eu espero que esteja tudo bem com o áudio e com o vídeo, tá? Vamos lá. Defesa no GCRIM, tá? O que é importante a gente ter em mente? Primeiro de tudo, para começar a conversa, qual é o tipo de ação? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Qual é o tipo de ação? É uma ação penal pública ou é uma ação penal privada? Por que é importante você entender isso aqui? Porque a ação penal pública, se ela for incondicionada, o Ministério Público não precisa de nenhuma condição, basta oferecer a denúncia e acabou, vai iniciar o processo. Mas se ela for ação penal pública condicionada à representação, o ofendido precisa representar contra o réu. É o caso, por exemplo, da ameaça. A ameaça é um crime de ação penal pública condicionado à representação. Então, a vítima vai representar contra o réu, por ser um crime de menor potencial ofensivo, vai desembocar no GCRIM. E aí o que vai acontecer? Se é uma ação penal pública, depende da representação. E aí qual a primeira checagem que você vai olhar? Se tem a representação nos autos. Se não tiver a representação da vítima, é uma condição para que o processo se inicie. Se não tem representação, não pode o processo iniciar. Mas aqui eu quero fazer um adendo. Professor, existe um documento específico para colocar ali a representação da vítima? Um termo de representação não existe e também não tem uma formalidade. Entende-se em alguns casos, inclusive, se a vítima fez o BO, é porque tem interesse na ação e já serviria hipoteticamente como uma representação. Mas, a meu ver, isso aí é muito singelo. Tem que ter algo ali que indique de fato a vítima quer representar em desfavor do réu. E aí o que você vai procurar? Olha no boletim de ocorrência, nas declarações que a vítima prestou na delegacia, se colocou a seguinte frase: a vítima, nesse momento, deseja representar
em desfavor do acusado, do investigado. Tem que ter essa palavrinha. Mesmo que seja no corpo da lavratura do boletim de ocorrência, mesmo que seja nos seus termos de declarações. Então tem que ter ali especificadamente escrito que a vítima nesse momento deseja representar em desfavor de fulano de tal. Tem que ter lá? Tem que ter. Tá? Não pode seguir sem constar isso aí. Então você vai olhar e precisa constar exatamente isso, que deseja de maneira inequívoca representar contra fulano de tal. Tem que conter. Se não tiver representação, é uma condição para que o processo exista. E se não tiver representação, você vai cair matando nessa representação. Tá? Primeiro ponto. Ah, professor, e se não tem no processo, já posso pedir nulidade, extinção, tudo? A audiência de conciliação, que é a primeira, a representação pode ser feita nela. Tá? Eu já vou falar sobre prazo, mas é comum na audiência de conciliação perguntar, né, caso não haja composição dos danos civis, ver se a vítima, se for crime de ação penal pública condicionada à representação, se a vítima vai ratificar a representação e vai tocar o processo. Se esse for o caso, se a vítima assim o fizer, aí passa para os demais atos processuais, que eu já vou explicar. Tá? Mas é importante que você fique atento a essa questão da representação, se tem ou não no processo. Ok? E aí, pode ser que o processo se inicie também por meio de uma ação penal privada, ou seja, uma queixa-crime. E aí a queixa-crime, ela segue aqui duas regras importantes que você sempre tem que olhar quando se tratar de ação penal privada. Tá? São duas situações que eu sempre observo, que eu recomendo que vocês observem, porque muitos advogados vão se aventurar na área criminal sem entender o mínimo. O que eles acabam fazendo? Eles vão lá, fazem uma procuração genérica. Só que a queixa-crime tem uma especificidade, ou seja, ela exige uma procuração diferente. Não pode ser aquela adjudícia comum que todo mundo faz para advogar em um processo, não. Ela exige poderes especiais. E eu vou te mostrar aqui porque, caso você pegue um processo que você vai fazer uma queixa-crime em favor do seu cliente, ele é vítima, e aí você não está defendendo, você vai acusar alguém por meio de uma queixa-crime. Você vai entender alguns pontos aqui importantes, que às vezes o advogado deixa passar, e aí para a defesa é importante, você vai cair matando. Mas é uma estratégia que eu vou te explicar melhor ela, principalmente por conta do prazo, tá? Primeiro na procuração, vamos ver a questão do prazo, tá? Na queixa. Esse prazo aqui do artigo 38, aqui é CPP, tá? Deixa eu até colocar aqui. CPP. No Código de Processo Penal, lá no artigo 38, prevê o prazo de 6 meses. E atenção aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, tá? Então o prazo tanto da representação como para exercer o direito de queixa é um prazo decadencial de 6 meses. Então tanto na representação como na queixa, o prazo é de 6 meses para poder fazer essa representação. E essa representação, dentro desse prazo de 6 meses, ela não é contada a partir da prática do crime. Não. Olha só, que importante. Porque na prescrição, sim, né? Tem várias formas lá de começar a fluir o prazo prescricional num crime comum, né? E a maioria dos casos, né, você vai observar ali a data da prática do delito. Só que no caso da decadência ali do direito de representar ou de queixa, esses 6 meses é contado do dia em que a vítima vier a saber quem é o autor do crime. Então, enquanto a vítima não identifica quem é o autor do crime, esse processo não começa a fluir o prazo decadencial. E a vítima ela tem que apontar na queixa-crime a data em que ela ficou sabendo quem é o autor, não da data do crime. Tá? Então, qual é o prazo? 6 meses. 6 meses a partir do momento em que sabe quem é o autor do crime. Aí tem 6 meses para poder apresentar uma representação ou a queixa-crime. Decorridos 6 meses, é um prazo contínuo, de ponta a ponta, não tem interrupção por nada, prazo penal não se interrompe, e esse é um prazo penal, não é processual penal. Chegou ao final dos 6 meses, não apresentou a representação nem a queixa, acabou. O processo vai decair do direito e aí não vai ter como iniciar o processo. E atenção, aqui é uma estratégia avançada. Quando você vai fazer a defesa, você tem que ter em mente que o prazo é de 6 meses a partir do momento que a vítima sabe quem é o autor do crime. Perfeito? Pode ser que na apresentação
da queixa-crime, ou a vítima no momento de representar contra o seu cliente, faça de maneira tardia, depois do prazo de 6 meses, e o advogado venha corrigir na peça, dizendo que só tomou conhecimento quem é o autor do crime na data tal, na data X. E aí você faz o cômputo, alegando essa data, estaria dentro do prazo. E aí, ao conversar com o seu cliente, você percebe que a vítima desde o início sabia quem era ele, mas fez essa manobra processual e falou que ficou sabendo só depois, para poder estar dentro do prazo. Às vezes o advogado vai reformular isso para adequar o prazo. E aí, o que você pode fazer nesse cenário? Eu vou instruir você a, na audiência de instrução, fazer perguntas para a vítima, né? Perguntas da seguinte ordem. Vamos dizer que é um crime de injúria, né, por meio da difamação por meio da internet. Você ficou sabendo quando disso aí? Ah, o dia eu abri lá as redes sociais e me mandaram um print. Você conhece o fulano de tal? Sim, é lá do meu trabalho, eu conheço ele. Então, desde o primeiro momento em que você viu, você já sabia que era ele. Sim, matou. E quando que foi isso? Foi no dia tal. Aí pode colidir com a data que o advogado informou na petição. Ou, por exemplo, ó, eu tô vendo aqui que no dia tal vocês saíram ali, né, teve um intervir entre vocês, foi uma lesão corporal, né, mediante representação, e aí vocês brigaram e são vizinhos. E aí você conhece ele? Sim, ele é fulano de tal, meu vizinho há tanto tempo eu conheço ele. Então, vocês saíram na briga ali, então posso presumir que desde o momento da briga você sabe, né, quem que é que te agrediu. Sim, sei, é ele, pô, meu vizinho, e aí vai colidir com a data da petição. Então, essa atenção é muito importante porque você pode coletar uma informação da vítima, vai destoar da petição e às vezes já pode se operar essa questão do prazo decadencial de 6 meses. Então, é muito importante você ter atenção a isso para poder criar uma tese para você. E lembrando, esse prazo de 6 meses é tanto para representação como para queixa-crime, prazo decadencial de 6 meses. Ok? Isso é muito importante ser observado. Na sequência também nós temos a questão da procuração. A procuração também não está na Lei 9.099, está no CPP. O artigo 44 traz requisitos obrigatórios. Se a procuração não contiver esses requisitos obrigatórios, a queixa não pode ser aceita porque quem tem os poderes para fazer não são poderes legítimos, porque não colocou a procuração de acordo com o artigo 44. E o que prevê o artigo 44? Quais são os requisitos dessa procuração da queixa-crime? Vamos lá. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar no instrumento do mandado o nome do querelante. Na verdade, aqui se criou, apesar de essa é a redação fidedigna que está lá no CPP artigo 44. Apesar de constar o nome do querelante, obviamente, o querelante é a pessoa que vai distribuir a queixa-crime. Obviamente tem que constar o nome dele. Então, entende-se aqui na jurisprudência que houve um erro na redação do artigo, na verdade, é o nome do querelado, tá? E a menção do fato criminoso, então você vai colocar, né? Vai qualificar seu cliente, fulano de tal, toda a qualificação dele. Você vai colocar, concede poder especiais de acordo com o artigo 44 do Código de Processo Penal para apresentar queixa-crime em desfavor de. Aí você vai colocar o nome do querelado, em nome de fulano de tal, vai qualificar ele, colocar endereço. Pois, no dia tal, fez acusações levianas em desfavor do querelante, expondo a vida íntima dele nas redes sociais, né? E aí você vai colocar, praticando assim um crime de difamação, artigo tal, motivando a distribuição da queixa-crime. Então os requisitos dessa procuração têm que ser atendidos nos mínimos detalhes. Se faltar qualquer requisito desse aqui, é munição para a parte contrária combater e contestar essa procuração que foi oferecida. Toda vez que eu entro numa queixa-crime, eu já olho para a procuração. E aí a procuração está dentro do que estabelece o artigo 44 ou não está? Aí você vai ter que olhar ali para a procuração dada para esse advogado e ver se tem. Professor, eu olhei essa procuração outorgada desse advogado e eu constatei que ela não preenche os requisitos do artigo 44. E agora? Extinção do processo? Aí um outro detalhe que eu vou colocar aqui para você. Essa é uma estratégia avançada, tá? Procuração pode ser retificada? É uma dúvida. Tá? A procuração
ela pode ser retificada? E aí que eu vou responder. Ó. Pode ser retificada sim, desde que no prazo de 6 meses do artigo 38 CPP. Então a procuração ela pode ser retificada? Pode, desde que esteja dentro do prazo de 6 meses, aquele prazo decadencial de quando a vítima sabe quem é o autor do crime. Aí eu vou te fazer o seguinte apontamento. Imagina só que você está lá no processo, você constata essa falha, mas aí ainda não transcorreu 6 meses. Transcorreu 4 meses apenas. Transcorreu só 4 meses. E aí faltam ainda mais 2. Se você ventilar nesse momento essa tese, simples. O querelante, né, o advogado querelante vai retificar a procuração, vai mudar os dados ali, vai colocar conforme o artigo 44, colocou dentro do processo, está dentro de 6 meses, beleza, você perdeu a tese. Então o que eu costumo orientar? Olhou, tem esse problema? Deixa correr o processo. Depois do prazo de 6 meses já transcorridos, aí você suscita essa tese. Porque aí não dá mais tempo de arrumar a procuração. E aí a procuração não sendo retificada dentro do prazo, decaiu do direito. Por quê? Por uma falha na procuração outorgada. Então é uma situação que você precisa observar e é uma tese avançada. Senão você já canta a tese antes da hora e a parte contrária simplesmente obrigado. Isso aí poderia me prejudicar lá na frente. Isso me ajudou muito, muito obrigado, doutor. E eu vou retificar a procuração. Tá? Então, muita atenção a essa situação para você não perder essa tese. Certo? Bom, dando continuidade aqui. Professor, meu cliente me acionou lá e eu vou agora acompanhá-lo. Deixa eu tocar a tela aqui. Meu cliente me ligou. Aí já recebeu um mandado de intimação para comparecer numa audiência. Provavelmente essa primeira audiência vai ser essa audiência preliminar. E antes de ir para esse ato, é claro, você vai ter que checar se de fato é uma audiência preliminar. Aquela audiência de conciliação. Se você verificar no mandado que é apenas e tão somente uma audiência de conciliação, você tem que ficar ciente de que você vai apresentar a defesa já, a resposta à acusação nessa audiência? Não. Nessa primeira audiência aqui, né, na audiência preliminar, você vai só acompanhar o seu cliente e vai ser ofertado para ele, se possível, se ele preencher os requisitos, 2 benefícios. São 2 benefícios que vai ser ofertado. Então nessa audiência preliminar, audiência de conciliação, você não vai apresentar tese alguma, você não vai falar sobre nada. A única coisa que você vai fazer é acompanhar o seu cliente, orientá-lo com relação aos acordos, aos benefícios que ele pode celebrar caso ele preencha os requisitos. Então, na audiência preliminar, pelo amor de Deus, não precisa juntar a resposta à acusação. Você só vai, de fato, acompanhar o seu cliente. Essa audiência, ela tem 2 objetivos, que são esses aí na tela. Celebrar a composição dos danos civis ou transação penal. É claro que você precisa olhar se o seu cliente preenche os requisitos para ser agraciado com esse benefício. Professor, o que é composição dos danos civis e o que é transação penal? A composição dos danos civis é um acordo bilateral. Por ser bilateral, depende da anuência de ambas as partes, tanto o querelado, tanto o réu, o acusado do crime, como a vítima. Se o réu não aceita fazer o acordo ou a vítima também não aceita, não tem acordo. Então tem que ser uma anuência bilateral. Ambas as partes têm que aceitar celebrar esse acordo. Na composição dos danos civis, o que é? É um acordo direto com a vítima. Então a vítima vai ser indagada se teve prejuízo, se quer ser indenizada, e a vítima vai falar um valor. Eu confesso que na prática eu não gosto, porque a vítima joga qualquer valor sem muito fundamento. Tem juízes que intervêm, tem juízes que não. Fala, é isso, aceita pagar? Vira pro acusado, pro querelado, e aí, é isso, a proposta dele é 5 mil. Quer pagar? Se pagar, encerra o processo. E aí, cabe ao seu cliente definir se quer pagar ou não. Mas tem casos em que vítima e acusado, querelado, estão tão assim com os ânimos exaltados que falam, eu não vou pagar nada pra esse cara, não fiz nada,
E a vítima, não quero dinheiro não, eu quero ver ele processado, eu quero ver ele na cadeia. Às vezes nem vai dar cadeia, mas eu quero ver ele na cadeia. Então, devido aos ânimos exaltados, acaba que não dá em nada. Né? E aí não deu certo a composição dos danos civis. Não dando certo a composição dos danos civis, qual que é o próximo benefício? A transação penal. A transação penal, por sua vez, não depende de anuência da vítima, depende de anuência exclusivamente do réu. Ele preenchendo os requisitos, o MP vai propor essa transação penal para ele. Tá prevista lá no artigo 76, a composição no 72 e a transação no 76, ambas da Lei 9.099, tá? Ambos os artigos da Lei 9.099. E a transação penal é um acordo que o querelado, que o réu não faz mais com a vítima. A vítima sai de cena, faz direto com o Ministério Público. Geralmente a transação penal, pode ser que tenha uma outra aplicação, mas geralmente é o pagamento de uma multa. Então o Ministério Público define lá que o querelado, o réu, ele não está assumindo que de fato ele praticou o crime. Não é uma confissão e ele nem está assumindo que praticou. É apenas um benefício agraciado a ele porque ele é primário de bons antecedentes e o judiciário vai prestigiar essa pessoa que não tem antecedente, que preenche os requisitos. Isso não quer dizer que ele está assumindo a prática de delito, mas é uma maneira de encerrar precocemente o processo. E aí o que vai acontecer? Fixa lá, sei lá, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, ele pede para parcelar ou pagar à vista. A partir do momento em que ele quitou todo o montante, pagou, acabou o processo. O processo é extinto como se nunca tivesse existido e não gera antecedente criminal. Tanto a composição como a transação encerram precocemente o processo e não geram antecedentes criminais. Mas aí você pode estar indagando, né? Ok, eu entendi os dois. Mas qual que seria mais benéfico? Será que seria melhor a composição dos danos civis ou a transação penal? Qual dos dois institutos seriam melhores para o meu cliente? Um ou outro? E eu vou explicar. Se você conseguir falar com o seu cliente e ele aceitar, apesar da situação, o ideal é fazer uma composição dos danos civis direto com a vítima. Por quê? Por quê? A composição dos danos civis, ela atinge tanto os efeitos penais como extra-penais, os efeitos civis. Então, uma vez que a vítima celebra a composição dos danos civis, ela não pode ingressar com uma ação civil autônoma requerendo qualquer tipo de indenização. Porque a composição dos danos civis faz coisa julgada no penal e no civil. Por isso que é importante, se você conseguir matar ali, às vezes até com valor menor, você consegue, dentro desse processo, encerrar a outra discussão. Ah, mas aí tem um processo civil que está tramitando. Blá, blá, fez o acordo aqui e vai refletir lá. Muitos advogados não sabem disso. Às vezes você está numa briga ali, seu cliente fala, doutor, destruiu uma ação civil pedindo 10 mil reais. E o advogado da parte contrária, talvez inexperiente no criminal, fala, vamos composição dos danos civis? Vamos, não, beleza, pago tanto. Fala, beleza, recebemos 2 aqui, vou pedir 5 lá. Só que o de 5 lá vai ser encerrado. Por quê? Porque seu cliente aceitou, né, a composição dos danos civis. Então, de ambos os benefícios, o melhor a ser feito, se o seu cliente anuir, é a composição dos danos civis. Agora, a transação penal só faz julgado na área penal. Então, no penal encerrou. Não vai responder por crime, não gera antecedente, todos aqueles benefícios. Mas não impede a vítima de entrar com uma ação autônoma no civil, requerendo a indenização pelos danos sofridos. Tá? Então, essa é a diferença entre a composição dos danos civis e a transação penal, respectivamente, artigo 72 e 76 da Lei 9.099. Agora, professor, vamos imaginar que não deu certo nada na audiência preliminar. Não deu certo a composição, meu cliente ou não preencheu os requisitos, ou de fato não quis pagar nada porque ele acha que é inocente, que vai comprovar sua inocência ao longo do processo. Sem problemas. Daqui a gente parte para onde? Para a audiência de instrução. Agora sim, momento de apresentar a RA e arrolar até 5 testemunhas. Na omissão da Lei 9.099, entende-se a doutrina que vai se adotar o mesmo procedimento, o mesmo rito do procedimento sumário, ou seja, até 5 testemunhas. Procedimento ordinário 8, procedimento sumário 5, e o sumaríssimo, que é o GCRIM, não tem previsão. Então, adota-se, por analogia ali, o entendimento do procedimento sumário, que são 5 testemunhas. Agora sim, a RA, a resposta à acusação, a primeira defesa, ela vai ser apresentada na audiência de instrução, até o momento da audiência de instrução. Eu, por uma estratégia processual, para outra parte, não tomar conhecimento do que eu apresentei, eu costumo apresentar ali 1 hora antes da audiência.
porque é eletrônica, né, a petição, eu coloco ali, encarto. É claro que é um risco, né, se cair a internet, se der um BO, eu tô lascado. Mas eu apresento uma hora antes, para não dar tempo da parte contrária ali. Tá? Então o momento de apresentar RA não é na audiência preliminar. Já vi muito advogado doido aí que sabe, apresenta RA na audiência de conciliação, não tem nem denúncia ainda, a queixa nem foi recebida, mas apresenta RA lá na audiência de conciliação. Não, a RA na audiência, até, pode ser antes se quiser, mas até a audiência de instrução, não a audiência de conciliação. Tá? Entendidos? Isso é muito importante ser dito. E além daqueles outros benefícios, também é possível ainda um terceiro, além da composição, além da transação. Na audiência de instrução é o momento de se analisar ainda a suspensão condicional do processo. Que benefício é esse? Está lá no 89, da Lei 9.099, e esse processo ele fica suspenso de 2 a 4 anos. Durante esses 2 anos, o acusado, o querelado, o réu, tem que cumprir alguns requisitos, e cumprindo todos os requisitos, durante esse período de prova, 2 ou 4 anos, aí o MP vai fixar, o juiz também, se ele preencher todos os requisitos, encerra o processo também como se nunca tivesse existido. E aí encerrou o processo, trânsito em julgado, não gera nem antecedente criminal. Tá? A suspensão condicional do processo não gera. O que gera antecedente é a suspensão condicional da pena. Porque aí depois da sentença, já sentença condenatória. Aqui não tem sentença ainda. Então a suspensão condicional do processo, se preenchida ali, se atendida, encerra o processo, não gera nem antecedente criminal. Tá? Essa aqui é a suspensão condicional do processo. Beleza? E aí você pode perguntar, professor, qual a diferença da suspensão para a transação penal? Você pode estar perguntando aí. Qual a diferença da transação para a suspensão? A transação ela é mais benéfica. Por quê? É só pagar um valor. Pagou um determinado valor aplicado lá, a título de multa, né, pelo acordo que vai fazer, pagou, o processo já era. Você pode pagar em 3 vezes, 4 vezes ou à vista no dia. Faz um Pix lá, me manda o boleto, já pago agora, acabou. Encerrou o processo. Agora, a suspensão condicional do processo é suspensa por 2 anos. Então tem que aguardar 2 anos, cumprindo uma série de requisitos, como por exemplo, se recolher em casa no período noturno, proibição de frequentar bares, boates e locais noturnos. Então é uma, entre aspas, encheção de saco. Você vai ficar um tempão, 2 anos tendo que cumprir uma série de requisitos. Então o que vale mais? Se você conseguir, faça a transação penal, muito mais benéfica do que a suspensão condicional do processo, por esse período de prova, esse tempo em que o processo vai ficar parado. Então, se possível, faça a suspensão condicional do processo e não, faça a transação penal e não a suspensão condicional do processo. A transação é anos-luz mais benéfica para o seu cliente do que a suspensão. Mas se ele não fizer ou não preencher os requisitos, encaixe esse benefício, ele também é importante. Bom, vamos dizer que o seu cliente não faça jus à suspensão condicional do processo, ele não preenche os requisitos ou ele não quer, não aceita. Aí nós passamos à instrução e julgamento. Oitiva do réu e testemunhas, né, aquele limite de 5, igualzinho na área comum, né, cross-examination ali, né, o advogado vai fazer perguntas direto para a testemunha, o juiz pode indeferir aquelas que acharem, aquelas perguntas que ele eventualmente julgar inoportuna, né? E aí ele pode negar a pergunta ou proibir o advogado, indeferir a pergunta. Isso aí pode ser feito, tá? E aí na instrução e julgamento, fechado a instrução e julgamento, coitivo de testemunhas, passa ali depois, posteriormente, alegações finais. Pode ser oral, mas eu também eu gosto de fazer escrita, porque fica muito mais robusto. E aqui, no estado onde eu atuo, é comum a gente fazer por escrita ao final, tá? Mas a regra do juizado é sempre tudo oral, tá? Faz na hora. Então vai preparar para fazer na hora. Se não for o caso, né? Se não determinar que seja feito na hora, aí você pode fazer depois, tá? Mas sempre no juizado prepara para fazer tudo na hora, tá? De maneira oral. Só a resposta à acusação que você pode fazer antes sem problema nenhum. Mas são situações importantes que você precisa observar, tá bom? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula aqui. Nessa aula eu me propus a explicar um pouco aí do procedimento do GCRIM, para você ter uma plena ciência do que você deve fazer, os caminhos que deve seguir, né? De repente aqui eu falei bastante de defesa, mas pode ser que você esteja atuando pela vítima,
Então atenção aí a esses cuidados de prazo, de procuração, de procedimento, não adiantar algo que não deve ser mostrado naquele momento. São situações que você precisa observar. Tenho absoluta certeza que se você assistiu essa aula aqui, próxima audiência que você tiver no GCRIM, né, no juizado, você vai dominar de ponta a ponta, não vai ser igual os advogados aventureiros que chega, apresenta RA na conciliação, não precisa, não tem nem denúncia, ou se tem nem foi recebida, nem a queixa, espera até a audiência de instrução, se ela efetivamente for ocorrer. Se o seu cliente perguntar para você, doutor, e agora o que vai acontecer? Você vai explicar esse procedimento, explicar os benefícios e tenho certeza que você vai ter uma grande vitória aí, tá? Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, tá? Só reforçando, eu tô aqui toda terça e quinta às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, sempre trazendo uma aula aprofundada, um conhecimento prático como esse que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Eu vou ficar por aqui, eu costumo fazer as lives ali com limite de tempo, para não ficar uma live longa, uma live chata, né, que ninguém quer ver. Então, eu tenho esse limitador aí, eu limito para que a gente não faça aula muito longa, tá bom? Bom, vou ficar por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, e eu vejo vocês na nossa próxima aula, tá? Deixa eu ver aqui, vai ser a próxima terça, tá? Então, próxima terça, 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, eu entro aqui com uma nova aula para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vou ficar por aqui. Até a nossa próxima aula. Lembrando, terça e quinta, 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Fui!